Meu marido fez meu bolo de aniversário com massa pronta de supermercado. O sabor que ele usou foi festa. Então ele preparou ali da forma que estava especificado na embalagem. Essa massa aí ela levou 2 ovos, 150 ml de leite. Então depois de colocar tudo ali, ele bateu na batedeira por alguns minutos. Em seguida, levou a uma forma untada com margarina e trigo branco. Despejou toda a massa. Esse foi um bolinho bem pequeno, pessoal, então é por isso que vocês estão vendo aí. Ele fez só uma receita, mas se você quiser um bolo maior, é só você usar 2 pacotinhos de massa pronta. Em seguida, ele pegou um abacaxi e cortou em pedaços bem pequenos. A casca do abacaxi também vai ser aproveitada nesse bolo. Ele colocou a casca depois de lavada para ferver com um pouquinho de água. E também em seguida colocou 2 colheres de açúcar. Isso aí vai dar uma caldinha para poder regar o bolo. Fica bem gostoso. O abacaxi picado foi levado a uma panela ao fogo e também com 2 colheres de açúcar. Não pode colocar muito, senão o bolo fica muito doce. Então ele colocou ali para ferver, acrescentou as 2 colheres de açúcar e vai deixar isso aí no fogo até essa água secar. Porque o abacaxi, pessoal, quando a gente leva ele ao fogo, e ele solta água. Enquanto isso, ele começou a preparar o recheio desse bolo, que vai ser de ninho com abacaxi. Fica maravilhoso. Ali nós temos uma caixinha de creme de leite. E 150 gramas de leite em pó. Então ali foi colocado somente esses 2 ingredientes por enquanto, e ele mexeu com a própria pazinha da batedeira, até ele ficar bem homogêneo. Em seguida ele adicionou uma caixinha de leite condensado. Continua misturando, mexe bastante esse creme, porque ele ainda vai ao fogo. Gente, esse creme de ninho, ele fica delicioso, é um dos melhores cremes ninhos que eu já vi. Então ele mexeu, misturou tudo ali, bem misturado. Depois de misturado, ele levou no abacaxi, que já tinha reduzido toda a água, estava só o abacaxi ali como se fosse uma calda, e ele despejou todo aquele creme que a gente misturou agora há pouco no abacaxi, diretamente no abacaxi. E agora, isso aí é bem rápido, esse processo aí, pessoal, esse creme ele engrossa em questão assim de menos de 5 minutos. Você colocou o creme ali, mexeu um pouco com o fogo ligado novamente, e ele vai engrossando. Então, para você achar o ponto aí desse creme, é só você ir pegando um pouco com a colher e colocando por cima dele mesmo. Se ele parar e não afundar, ficar como se fosse uns montinhos, assim, igual a gente vai ver aí agora no vídeo, ó, significa que o creme está no ponto. Tá vendo? Ele não está afundando, ó. Você coloca a colherzinha por cima e ele vai fazendo os montinhos. Está ótimo. Coloca agora um pedaço de plástico, ó, ele colocou por cima ali, para não dar aquela natinha, uma pele que dá por cima do creme à medida que ele vai esfriando. E você deixa ele ali esfriando naturalmente, para depois colocar no bolo. O nosso bolo já está assado e esfriando também, esperando o momento para o recheio. Agora ele pegou as cascas do abacaxi que levou para ferver e coou
E esse caldinho que vai soltar ali vai ser a calda para a gente regar o bolo ali para ele ficar bem molhadinho. Essa casca também ela vai ser aproveitada depois para fazer sucos, pessoal, não precisa jogar fora. Ali a gente se aproveita tudo. Agora ele fez o chantilly de caixinha, bateu ele na batedeira e agora ele está acrescentando 2 colheres de leite em pó e cerca de 2 colheres também de leite condensado, porque esse aí vai ser o chantininho. O chantininho, ele é um pouquinho mais firme, ele não derrete facilmente, então ele é bem melhor para trabalhar com os bicos e para aguentar um pouquinho mais o calor, além de ficar delicioso também. Após bater na batedeira, ele veio com a colher e misturou bastante para tirar as bolinhas de ar, porque aí fica melhor ainda para trabalhar com os bicos. Lembrando, pessoal, que meu esposo é amador, então foi o primeiro bolo que ele fez assim e eu achei que ficou maravilhoso. Em seguida ele pegou o bolo, que já estava assado e frio, e ele cortou ao meio. Com uma faquinha mesmo comum. Se você tiver o cortador de bolo preciso, melhor ainda. Mas ele fez com a faquinha mesmo, porque era um bolinho só para a família mesmo, e ele queria fazer, então ficou super legal. Agora ele está regando a primeira parte do bolo com leite de coco. Jogou ali uma certa quantidade, está espalhando com a colher. E agora, olha o recheio como ficou, pessoal. Esse recheio ficou perfeito, delicioso, numa consistência ideal para rechear. Agora ele coloca o recheio sobre o bolo. Ele vai começar a espalhar. Como ele queria um bolo bem recheado, ele utilizou toda essa receita que nós fizemos, ou melhor, toda essa receita que ele fez. Mas daria para fazer tranquilamente 2 camadas de bolo com essa receita aí. Ele fez o bolo de uma camada só, espalhou todo o recheio. Agora ele foi e colocou a parte de cima. Essa parte de cima do bolo, geralmente ela fica com uma pelinha meio açucarada. Essa pelinha, às vezes, ela atrapalha um pouco que a calda penetre no bolo. Então, ele vai raspar um pouquinho ali e vai fazer uns furinhos também, com garfo ou faca, para que a caldinha de abacaxi que ele fez ali com a casca, ela penetre bem no bolo, ele fique bem molhadinho e com aquele gostinho de abacaxi. Agora ele vai usar o chantininho, que já estava pronto, e vai cobrir todo o bolo com essa parte branca do chantininho. Essa parte aí deu um pouquinho mais de trabalho, porque ele não tem costume com cobrir o bolo assim, usar o chantininho. Mas até que ele se saiu bem. Agora ele coloriu um pouco do chantininho com o gel corante rosa. Ele resolveu usar o bico de pitanga para fazer uns detalhes. Então ele foi fazendo essas pitanguinhas em volta de todo o bolo com o chantininho colorido com um rosa bem clarinho. Nesse dia estava muito quente, pessoal, e foi, mesmo sendo o chantininho que é firme, estava assim bem corrido para o creme não derreter. Em seguida, ele usou o restante do chantininho e coloriu com um pouquinho de verde. Mesmo por cima do rosa, deu para ficar num tomzinho verde assim que ele queria. Deixou lá um pouco para gelar um pouco mais. Enquanto isso, ele colocou uma barra de chocolate branco, um pouco de creme de leite e preparou uma ganache. Essa ganache ela vai ser colocada ali por cima, no centro do bolo. Que esse bolo ele vai acabar sendo um bolo trufado por conta da ganache. Ele usou o chantininho verde para poder fazer esse detalhe em cima do bolo, só para dar um diferencial.
Mais uma vez, lembrando que foi o primeiro bolo que ele fez, pessoal. Então, eu dei algumas orientações e deixei ele realmente fazer sozinho, porque ele queria me presentear com esse bolo. Gente, a decoração não ficou profissional, claro, mas o que valeu foi a intenção. Aí já foi no dia da comemoração, minha cunhada também fez uma sobremesa maravilhosa. Aí estamos todos cantando os parabéns. Aí estou eu e ele todo orgulhoso de seu trabalho. Todos elogiaram muito, mesmo não sendo profissional, pessoal, o sabor estava maravilhoso.